Conheça agora a história de Otto Nelson, um dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil e o fundador da Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Ele nasceu na Suécia em 1891 e aos 18 anos imigrou para os Estados Unidos. Aos 21 anos fez estudos teológicos, casou-se com a jovem Adina Peterson e a 21 anos de idade aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi também batizado com o Espírito Santo e ali ele recebeu a visão mundial da necessidade da obra missionária. Em 21 de agosto de 1915, ele desembarcou no cais do porto de Maceió, Alagoas. Ele foi recebido por 6 crentes de diversas igrejas tradicionais. Ele realizou o primeiro culto em 21 de agosto de 1915, inaugurando assim a história das Assembleias de Deus no estado das Alagoas. A vida para Otto Nelson foi muito difícil aqui em Alagoas, porque logo na segunda semana de sua atividade, ele foi acometido por uma doença muito forte por nome malária, a qual lhe deixou 3 meses doente, deitado dentro de uma rede, passando muito frio e muita febre. Depois que ele se recuperou, ele começou o trabalho de evangelização na capital alagoana. E foi forte o seu processo de desenvolvimento, porque por onde ele passava, Deus confirmava através de conversão e de libertação das pessoas. Mas a vida para Otto Nelson aqui em Alagoas, meus queridos irmãos e amigos, foi muito difícil. Conta a história que certa feita faltou tudo para ele dentro de casa. Ele foi ao correio para ver se já havia chegado a sua oferta missionária vinda da Suécia. E quando ele chegou lá, foi surpreendido que não tinha nada para ele. Quando ele volta para casa triste, ele passa no lixão e encontra uma galinha ciscando lixo. E ela ciscou uma caixa de fósforo. E o Espírito de Deus disse: pegue essa caixa de fósforo. E quando ele pegou, que abriu, tinha diversas notas de dinheiro. E foi suficiente para ele fazer uma compra de alimento para ele e sua família. Passaram-se mais alguns meses e uma de suas filhas morreu quando ele morava no bairro de Bebedouro, em Maceió. Quando ele foi sepultar sua filha, o padre impediu o enterro, alegando que não podia enterrar pessoas pagãs. Além do padre se opor ao enterro, levantou a população contra os pregadores do Evangelho. Acredite, senhoras e senhores, o homem de Deus orou ao Senhor e no mesmo instante Deus mandou uma equipe de policiais, os quais permitiram o sepultamento do seu filho já à noite à luz de vela. O missionário ficou muito triste e já estava a ponto de desistir da sua chamada aqui no estado de Alagoas. Quando ele estava prestes a desistir da sua chamada, Deus usa de forma divina e poderosa um humilde pescador, o qual falou para ele de forma profética, usado em línguas estranhas, inclusive na língua sueca, a língua da sua nação, falando para ele não desanimar, falando para ele ir em frente, dizendo que Deus estava com ele, ninguém ia mexer com ele, ninguém ia tocar nele, e a partir dali a obra ia avançar de uma forma poderosa, e através daquela palavra profética daquele pescador, o missionário sueco recobrou o ânimo, se encheu do Espírito de Deus e partiu para um trabalho ainda mais ofensivo, levando o Evangelho de Cristo aos alagoanos. E conta que em 1922, este homem de 20 e poucos anos de idade, ele constrói o primeiro templo da Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas. E no ano seguinte, em 1923, ele realiza a primeira convenção estadual da Assembleia de Deus em solo alagoano. Este fato marcou profundamente a vida dos crentes alagoanos, porque para aqui veio pessoas evangélicas de todo o Brasil, inclusive de outros países. Esta ação impactou a cidade de Maceió, que nunca tinha recebido pessoas de outras nacionalidades em grande número. A partir daí, o evangelho no solo alagoano ganhou forças e passou a se expandir para o interior e para diversas cidades. E aos 27 anos de idade ele viajou para a Suécia porque já estava muito cansado. E quando chegou lá, ele entendeu que o seu tempo já estava se encerrando aqui em Alagoas. E em 1930 assume em seu lugar
o missionário Albert Svenson e sua esposa Rosa Svenson. Em 1930, Maceió tinha apenas 70 mil habitantes. Era uma cidade pequena, havia pouquíssimos bairros na cidade. Mas Deus honrou o trabalho do missionário sueco e ele desenvolveu um trabalho enorme, não só em Alagoas, mas inclusive fundou a Assembleia de Deus em Sergipe e também em Salvador. Depois, ele foi para o bairro de Flores, na Argentina, onde assumiu a igreja. Voltou novamente e foi para o Uruguai, onde trabalhou diversos anos levando a palavra de Deus para aquele povo. E por fim, voltou para a Suécia. E aos 91 anos de idade ele morre, idoso, mas com a missão cumprida, no mesmo nível dos apóstolos de Jesus, no mesmo nível do apóstolo Paulo. Inclusive, ele foi reconhecido na sua época como o apóstolo do Nordeste. Louvado seja o nome do Senhor por a obra extraordinária desse grande baluarte da fé, Otton Nelson, pioneiro da Assembleia de Deus e o fundador da Assembleia de Deus em Maceió, estado das Alagoas. Conheça a história desse pioneiro, você vai se edificar muito, você vai crescer muito na fé, no nome do Senhor Jesus. Amém.